Fala galera! Estamos aqui para continuar o nosso assunto sobre fundos de investimentos e porque eu acredito que sejam uma das maiores ferramentas para o investidor iniciante ou para o investidor que não deseja se tornar um especialista em investimento para poder investir bem os seus recursos. É a pessoa que não quer investir tempo, não quer investir dinheiro para aprender a fazer gestão, aprender a fazer a escolha dos ativos que vai comprar, porque isso é um fator muito delicado, é o fator que mais causa dúvidas nas pessoas, o que comprar. Então os fundos de investimento, na minha opinião, vêm suprir essa carência aí de conhecimento. Por quê? Porque você deixa na mão de especialistas fazendo isso para você. Mas você já vai entender aqui o que eu estou querendo dizer, tá? Referente aos fundos. Assim como qualquer investimento, temos bons fundos e fundos não tão bons assim. Então por isso é importante você aprender e entender o que olhar, né, quais fatores analisar para poder fazer uma boa escolha de um bom fundo, né, para você não se preocupar com isso. Vai ter nessa apresentação, nesse vídeo, o exemplo de um fundo que eu escolhi para poder mostrar na prática várias situações de um fundo de investimento para tornar isso bem prático para você. Isso não é recomendação, eu não estou falando para você investir nesse fundo, tá? Eu só peguei ele como exemplo, tá bom? Então vamos analisar aqui o que eu trouxe de material para vocês. Fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Os fundos de investimento funcionam como condomínios onde cada integrante adquire cotas do mesmo. O que isso quer dizer? É como você querer comprar uma fazenda e você não tem recursos suficientes para sozinho comprar aquela fazenda. Então você reúne pessoas e cada pessoa dá um valor, né, que seria a cota, para juntas conseguirem fazer a aquisição dessa fazenda, nesse exemplo, tá? Os fundos de investimento são isso. Você consegue, numa comunhão de pessoas, juntar um volume de recursos maior para conseguir fazer investimentos e conseguir fazer uma carteira mais diversificada, uma carteira maior de investimentos. Porque você investir R$100, você está limitado àquele valor para conseguir comprar ativos. Agora você investir R$1 milhão, você tem uma possibilidade de comprar mais ativos e conseguir comprar uma maior quantidade de ativos. Então o fundo de investimento vem para isso, para facilitar a vida do investidor, para que ele tenha uma maior diversificação sem precisar um volume de recursos tão grande. Você hoje consegue fazer investimentos em fundos de investimento a partir de R$100. Então, assim, logicamente, cada fundo tem uma característica, então, assim, mas você já consegue investir em fundos de investimento a partir de R$100, tendo uma diversificação muito grande dentro do fundo. Então, coisa que você sozinho não conseguiria. Então, por isso que eu considero uma ferramenta excelente por esse motivo também. Vamos lá. Vantagens de investir em fundos de investimento. Gestão profissional. Ao investir seu dinheiro em fundos de investimento, há um profissional capacitado, que é o gestor, que faz as alocações necessárias de cada ativo. O seu objetivo é trazer a máxima rentabilidade, né? Respeitando, logicamente, a política de investimentos do fundo. Né? A gente vai se aprofundar no decorrer aí dos nossos vídeos aqui sobre esse assunto, mas cada fundo de investimento ele tem que respeitar uma política dentro do que ele existe, do porquê ele existe. Então, fundos de renda fixa tem que respeitar características, fundos de investimento em ações, fundos de investimento multimercado, cambial, enfim, são vários tipos de fundos e esses fundos eles precisam respeitar características para que eles, né, fiquem dentro do que está previsto e pelos motivos dos quais você fez a aquisição do fundo. Diversificação. Essa é uma opção de diversificar os investimentos e aumentar as chances de ganho no longo prazo. É isso que eu acabei de falar.
Você investir R$ 100, você comprar ativos, comprar, por exemplo, fundo de investimento em ações ou comprar ações. Você comprar ações com R$ 100, você está limitado a esse valor. Você não vai conseguir comprar uma quantidade de ativos diferentes, né? E nem a quantidade de ativos de cada, né, de cada ação. Então você vai comprar três ações diferentes, três empresas diferentes, duas, três ações de cada empresa. Dentro do fundo de investimento, a carteira ela é amplamente diversificada. Então, você já com pouco recurso, você já entra numa diversificação muito grande. E a praticidade, né? Como os fundos de investimento têm as gestões, você não precisa acompanhar o seu desempenho diariamente. Então, eles podem ser boas opções se você não tem muito tempo disponível ou conhecimento sobre o mercado. Voltando mais uma vez naquilo que eu já falei lá no começo, que é o porquê eu acredito que seja uma ótima ferramenta, é justamente por causa disso. Você não precisa ficar acompanhando o desempenho dos fundos, dos ativos, a carteira. Existe o gestor ao qual você está pagando para isso, porque o gestor ele é remunerado sobre a taxa de administração que você paga no fundo de investimento. Para quê? Para fazer esse serviço para você, para te dar essa liberdade de não precisar ficar acompanhando o desempenho diariamente e tudo mais, para você conseguir aplicar o seu recurso e ficar livre para poder continuar trabalhando, arrecadando mais e conseguir investir mais. E fazer esse ciclo virtuoso. Agora eu peguei o desempenho do fundo de investimentos, o Real Investor, fundo de investimentos em ações. E a gente tem aqui o comparativo dele com o Ibovespa, que é o benchmark do fundo, né, o qual ele é a comparação correta de se fazer. Em azul a gente tem o fundo, lá desde 2012. E em vermelho a gente tem o desempenho do índice Bovespa, tá? Então a gente percebe que o fundo vinha desempenhando muito próximo ao Ibovespa. Só que a partir de 2016 ele descolou consideravelmente do Ibovespa, entregando mais resultado. E a gente pode analisar aqui em 2020, aqui, que vai ser no mês de março, aqui, quando estourou a pandemia, que o Ibovespa caiu, o fundo também caiu, mas o fundo ainda assim continuou desempenhando melhor que o Ibovespa. Então, aqui embaixo a gente tem o desempenho do fundo em percentual, tá? No mês, no ano corrente, né? Nos últimos 12 meses, nos últimos 36 meses e desde o início. E esse um ponto interessante que eu quero deixar para vocês. Não olhar apenas um mês ou o ano, mas pegar um horizonte aí de 36 meses, pelo menos, para você analisar. Porque você amplia o prazo e consegue enxergar o desempenho dele em vários momentos diferentes, né? Por exemplo, aqui até desde o início. O fundo desempenhou aí 319,64%, né? Contra o Ibovespa, 74,94%. Então a gente vê uma grande diferença, né, entre a valorização do fundo para o Ibovespa. Então isso é um fator muito importante. E você não precisou fazer a gestão disso. Você aplicou seu recurso, por exemplo, neste fundo, e o gestor fez esse serviço para você. Então você conseguiu ter a liberdade de o seu dinheiro estar rendendo sem precisar fazer toda essa gestão, ficar se preocupando, acompanhando, tendo que entender o que está acontecendo, cenário macroeconômico, microeconômico. Então por isso eu considero muito importante, tá? Por exemplo, aqui é a carteira do fundo, tá? Então a gente vê que o fundo, né, nesse momento aqui, ele está com 81,40% investido em ações. Mas dentro desses 81% é uma gama enorme de ações. São várias ações que fazem a diversificação da carteira. E por isso proporcionam essa rentabilidade. Pois se uma ação acaba tendo um desempenho ruim, a gente tem várias outras que vão compensar esse desempenho. Então, por isso é o poder da diversificação, tá? Vamos lá. A gente vê também que o fundo investe em BDRs e cotas de outros fundos. Então, assim, essa é a composição da carteira, ok? E aqui está
um documento importantíssimo, que é a lâmina de informações essenciais, que você precisa ler antes de fazer um investimento no fundo. Então aqui ela traz algumas informações. Eu peguei um pedaço dela que diz, por exemplo, o público-alvo, né? O objetivo, qual é o objetivo do fundo de investimento, que é proporcionar retorno sólido acima da média, de forma a superar consistentemente o Ibovespa no longo prazo, por meio de aquisição de ativos de elevado potencial de valorização, com base na identificação da distorção entre o seu valor justo e o preço de negociação. O que ele está dizendo? Ele faz a gestão ativa. Então, fundos que fazem gestão ativa, eles buscam bater o seu benchmark. Então, fica claro no objetivo do fundo que ele vai buscar sempre bater o benchmark dele, que é o Ibovespa, através da gestão, através de identificar ações com alto potencial de rentabilidade ou que estejam com uma, como ele coloca, uma distorção entre o valor que ele considera justo pelo valuation e o valor que está sendo cobrado. Então, por isso, identificando esse gap, essa diferença, que ele consegue ter esse desempenho. A gente também tem a política de investimentos do fundo, né, que diz aqui, a política de investimentos do fundo consiste em adquirir os ativos de elevado potencial de valorização baseados na distorção, que nem eu já comentei. E aqui a gente tem no que o fundo vai investir e qual é o percentual. Por exemplo, aplicar em ativos no exterior até o limite D. Então o fundo permite aplicar até 20% em ativos do exterior. Também aplicar em ativos de crédito privado até o limite de 33%. Aplicar em cotas de um fundo de investimento até 10%. Se alavancar até o limite de 100%. Então isso são informações que você precisa ter claro. Não é que porque ele tem lá que ele pode ter até 33%, por exemplo, como mostra aqui, 33% em crédito privado, que ele vai ter que ter. Ele pode ter até, né? Então a gente vê que, por exemplo, um fundo de investimentos em ações, ele precisa ter pelo menos 67% do seu patrimônio líquido investido em ações. E a gente vê que esse fundo em questão, ele tem 81% investido em ações. Então ele está dentro do que ele precisa estar, né? Porque o gestor assim entende que ele precisa ter esse percentual de investimentos hoje, tá? E é importante a gente entender a questão do se alavancar até o limite D. Isso quer dizer que o que é o se alavancar? Por exemplo, eu tenho R$100 e eu pego mais R$100 do meu vizinho. Então eu estou com R$200, mas eu tenho R$100, né? Eu tenho 100% de alavancagem. Isso é o fundo. Então é por isso que você precisa entender o que significa alavancagem e também entender o perigo disso. Porque se você está se alavancando, você está correndo um risco maior. Então, por isso é importante entender a política de investimento, saber quem é o gestor, saber como ele pensa e saber se isso está de acordo com o seu risco que você aceita correr, mas principalmente também com o seu perfil do investidor. Porque antes de fazer um investimento, você tem que fazer o perfil do investidor, fazer análise de perfil do investidor, que vai te dizer se você é moderado, se você é conservador, se você é arrojado. Então, em cima disso, vai liberar alguns fundos para você. Não adianta você ser uma pessoa conservadora e querer investir em um fundo arrojado, porque em algum momento você vai acabar sofrendo com isso, porque você não vai estar disposto a correr o risco. E isso a gente enxergou agora no mês de março, quando a pandemia chegou, estourou e fez um estrago tremendo em tudo nos investimentos. Pessoas que estavam fora do seu perfil, eram conservadoras e estavam investindo em investimentos arrojados, sofreram muito, assumiram prejuízos. Então por isso é importante você estar dentro do seu perfil e saber o que você está fazendo, saber o que você está comprando. Então é essa a mensagem que eu queria dizer, e são alguns pontos que eu acho interessante, né, de por que investir em fundos, por que eu considero uma ótima ferramenta, né, um exemplo na prática de um fundo aqui, para exemplificar para você, e mais uma vez frisando que isso não é recomendação para você fazer um investimento nesse fundo, mas apenas para te mostrar alguns pontos de como funciona um fundo de investimento.
A gente vai, no decorrer aí, aprofundar mais sobre esse assunto, fundos de investimento, e a gente se vê na próxima. Qualquer coisa, pode me chamar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, pode deixar a sua dúvida aqui embaixo, tá? Que eu vou ter a grata satisfação de poder estar te respondendo. E conta comigo, tamo junto, até a próxima.